Eclesiastes capítulo 12, nós terminamos o último sermão no verso 10 do capítulo 11, mas só para a gente entrar no contexto todo, nós vamos ler do verso 7 do capítulo 11 até o 12, e o verso 8 do capítulo 12. Então, verso 11, verso 7 do capítulo 11 até o verso 8 do capítulo 12, só para a gente situar no contexto, e a gente introduz o sermão com os versos 7 até o 10 do capítulo 11. Eclesiastes, sermão de número 23, né? Infelizmente, estamos acabando a nossa conversa com Salomão, mas depois de Salomão nós iremos ter uma longa conversa com Tiago. Nós iremos mergulhar no livro de Tiago e que Deus esteja nos abençoando. Já está quase tudo preparado. Então, depois de Eclesiastes, nós iremos ver todos os detalhes possíveis da epístola de Tiago. Amém? Então, capítulo 11, dos versos 7 até o verso 8 do capítulo 12, a palavra de Deus diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozijem-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho prazer neles. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem, os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a rota junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, que o Espírito Santo do Senhor ministre dos nossos corações através da Tua palavra. Fale conosco, nos alimente, nos exorte, nos console e muda a nossa visão com relação à vida, para que possamos ver a vida como o Senhor vê, para que possamos contemplar a vida acima do sol, para que possamos vislumbrar o Cristo, o nosso Salvador. Nos abençoe esta noite em nome de Jesus. Meus irmãos, ele começou o verso 7, ele já começa de forma poética. Ele vai dizer que doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Então, o texto aqui, ele começa de forma poética. Salomão aqui, ele nos convida a contemplar a
a beleza da luz. E eu e você sabemos que luz é algo belo, luz é algo que nos traz aquele senso de direção, luz é algo que nos traz paz, luz é algo que nos traz tranquilidade. Salomão aqui, ele nos mostra que a luz do sol é agradável e traz a doçura do seu brilho. Imagine, eu e você já presenciamos esses dias chuvosos, dias de pouca luz, e esses dias eles trazem noites mais densas, noites sem estrelas, noites mais escuras, mas no outro dia o sol resplandece no horizonte e a gente pode contemplar um céu azul, sem nuvens, e um dia começa com um brilho doce e agradável com aquele radiante brilho do sol. Imagine, você talvez já passou por isso, ou conhece alguém que passa por isso, você passar dias trancados num quarto de hospital, ou mesmo na sua casa doente, impossibilitado de sair, você fica ali dias, talvez semanas, naquele quarto, na sombra da sua casa ou na sombra do quarto de um hospital. Mas depois desses dias nublados da vida, você sai e pega a luz do sol no rosto, bem naquela hora gostosa, onde o sol está começando a esquentar, e você parece que revigora as forças, né? Os médicos mesmo, eles mandam que a gente tire a roupa das crianças, dos bebês, naquele horário que está bem quentinho, e deixe as crianças ali contemplar a luz. É vitamina D ativando. Nós também precisamos disso. Salomão aqui vai mostrar para nós a beleza do brilho. Traz bem, não só para o nosso corpo físico, mas também para o nosso coração, para a nossa alma, né? Dias de luz, dias de brilho, quem não gosta? Mas no verso 8, o sábio aqui nos chama a aproveitar esses dias agradáveis de sol e de doçura, meus irmãos. Porque ele já mostrou para nós, no sermão passado, que as trevas ou os dias terríveis, ou os dias de lamento serão muitos. Nós vimos na quinta-feira, 40% do salmo são salmos de lamentações. Se a gente fosse traduzir a sua vida, como é escrito os salmos, 40% da sua vida será de choro, lamentação e dor. A Bíblia, meus irmãos, em momento nenhum ela tem a intenção de maquiar a realidade. Deus, em momento nenhum, ele tem a intenção de te enganar quanto à realidade da vida debaixo do sol, da vida quebrada, afetada pelo pecado. Então se esconda o máximo que você puder daquelas pregações onde a vitória está sempre a um passo de você, porque a gente sabe que não é assim. Salomão vem nos alertar, nos lembrar e nos confortar, para que nós estejamos sempre preparados, porque esses dias de escuridão, dias nublados, dias de pouca luz serão muitos na minha vida e na sua. Mas Deus aqui, meus irmãos, Ele está querendo despertar para nós algo maravilhoso. E o mundo, ele começou assim. Deus disse, haja luz, e houve luz. Imagine, dentro das nossas possibilidades, né? Antes tudo era límpido, tudo era claro, os dias eram belos, os dias eram alegres, as noites eram frescas, o sono era revigorante, ninguém tinha preocupação, se trabalhava, Deus provinha tudo, assim era o Éden. O homem, meus irmãos, vivia em plena comunhão com Deus. Imagina, todo dia, na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem. Plena comunhão, alegria, dias belos, o sol da justiça, a luz do mundo estava ali na sua frente e você poderia conversar, se relacionar. Era assim. Até que o homem, meus irmãos, ele decidiu experimentar e seguir os seus próprios conselhos e ouvir os desejos do seu coração. E depois desse dia que o homem decidiu viver de maneira autônoma, ele pôde contemplar as trevas de uma vida distante do seu Criador.
E daí em diante, meus irmãos, saímos da presença da luz e do sol da justiça. E eu e você conhecemos como é a vida até então. Nós fomos afetados na nossa essência, na nossa natureza pelo pecado. Não há nada em mim e você que não foi afetado 100% pelo pecado. Todos nós fomos corrompidos e somos corrompidos pelo pecado. Até o bem, quando eu e você queremos fazer, nós fazemos de maneira egocêntrica, orgulhosa, pensando em nós mesmos. Nós não conseguimos mais agradar a Deus, a não ser que o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, nos mova a tal coisa. Então, meus irmãos, o pecado, ele fez com que nós distorcêssemos as alegrias e os prazeres. Aquilo que era o estilo de vida do homem, sempre alegre, e trabalhar era um prazer, a vida na comunhão do lar com a esposa era um prazer, tudo era prazeroso, era alegre, mas a partir do momento que ele decidiu ser autônomo e viver a sua própria vida longe de Deus, ele experimentou o mal. E hoje os prazeres, muitos têm feito deles um fim em si mesmo. Eles buscam a alegria, a satisfação nas coisas, nos prazeres da vida. E a finalidade de muitos hoje é buscar coisas que satisfaçam seus prazeres, as suas alegrias. E mesmo que essas alegrias sejam passageiras, eles vivem constantemente em busca desses prazeres, porque é a única coisa que preenche. Só que rapidamente se esvazia, porque os prazeres, quando são usados como um fim em si mesmo, eles são terríveis, são a própria condenação do homem. Por isso, meus irmãos, nós vemos os jovens, principalmente os jovens hoje, cada vez mais distantes do ideal de Deus, cada vez mais distantes de Deus, cada vez mais autônomos, cada vez mais hostis, cada vez mais indiferentes a Deus. Por isso que Salomão aqui, ele alerta a juventude, cuidado, porque a juventude, ela faz com que eu e você não consigamos medir as consequências de nossos atos. É interessante que eu lembro, quando eu era mais novo, eu tinha 18 anos, e eu sempre quis ter filho, e eu achava que ter filho era só ter filho. E na minha cabeça de jovem, de 18 anos, na cabeça de um maduro, mas parecia um imbecil, mas eu achava que eu era muito esperto. Mas a minha adorada esposa, exalando maturidade, vamos ter um filho? Meus irmãos, a gente calculou tudo certinho, mas a nossa maturidade não permitiu a gente caminhar mais do que 2 metros além do nosso nariz. E quando a Janinha ficou grávida, fruto do nosso distanciamento de Deus e fruto de um namoro pecaminoso, meus irmãos, nós colocamos o jogo na fase hardcore, e aquilo que deveria ser mais tranquilo, aquilo que deveria ser um começo de casamento mais doce, foi mais difícil, porque nós sabíamos das dificuldades, mas não tínhamos maturidade para medir o tamanho da dificuldade. E os jovens são assim, eles sabem que vão morrer, eles sabem que podem morrer, eles sabem que podem dar isso ou dar aquilo, mas eles não têm condição de prever nada muito distante. Eles não têm condição de prever que aqueles relacionamentos que eles entram de cabeça, e se entregam o coração, aquilo mais parece uma prisão e uma porta para a desgraça do que uma estrada para a bênção. Porque nós temos a tendência a viver escutando o nosso coração, os nossos desejos. E nós esquecemos na juventude que o nosso coração ele é corrupto, enganoso. E ele fala para nós, é assim, e a gente crê nele, e a gente colhe frutos amargos. E quando a gente faz da vida e dos prazeres da vida quanto um fim em si mesmo, sem calcular a realidade do que acontece, nós sofremos muito. E Deus aqui, meus irmãos, Ele está lembrando aos jovens que eles devem aproveitar a vida.
Aproveitar a vida com toda alegria, mas sempre, 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 não perdendo na memória que existe um Deus. Sempre vivendo a vida sabendo que Deus existe, que existe um Criador. Talvez esse é o grande erro, não só dos jovens, mas das pessoas hoje. Essa falta de senso de que existe alguém acima do sol, que é digno de toda honra, todo louvor e toda glória, e que é digno de ser temido, e diante dele nós devemos obedecer. Por isso que lá em Isaías ele vai falar: ai daqueles que vivem segundo os seus próprios conselhos, ai daqueles que vivem achando que podem decidir, agir, sem a minha direção. Ai daqueles. Salomão aqui está lembrando para os jovens que eles devem sim aproveitar a vida, porque é uma fase alegre, é uma fase que você tem força, que você tem vigor, é aquela fase da 5ª série, né? É aquela fase das piadas sem graça e você ri, é aquela fase onde as amizades são boas, você deita e dorme sem preocupações, é uma fase excelente, a fase da juventude. E nós não devemos condenar os jovens, e nem nós que somos jovens, né? Até 30, 35, 40 anos, somos jovens. A Bíblia ela entende que a juventude é entre 20, 30, 40 anos. Isaac casou com 40, jovem, né? Para quem viveu mais de 100. Então, meus irmãos, devemos sim, como Salomão tem nos ensinado, aproveitar a vida, mas lembrando que tudo vem de Deus. Os prazeres da vida devem ser feitos para a glória de Deus, e não como fim em si mesmo. Por isso, um autor, Walter Kaiser Jr., ele escrevendo sobre esses versos aqui, e principalmente sobre o verso 9 do capítulo 11, ele vai dizer assim, ó: o versículo 9 é um convite para que aproveitem toda a satisfação e alegria que puderem obter da felicidade inocente. Sim, goze tudo o que contemplar e desejar, mas anote bem, e no meio do seu gozo, da sua alegria, lembre-se que Deus examinará até mesmo a qualidade dos seus prazeres e a maneira na qual você se diverte. Portanto, não abuse dessa bênção com confortos e prazeres pecaminosos, que não oferecem a verdadeira alegria. Viva a vida levando em conta os valores da eternidade. Sua vida nesse mundo em breve passará, e somente aquilo que é feito para Cristo e com os olhos fixos em Cristo permanecerá. Portanto, divirta-se, alegre-se, sinta o prazer na excitação de viver. Contudo, acrescente um tom de prudência aos seus passos, lembrando-se que o dia de hoje reaparecerá no futuro, quando nos apresentarmos àquele que conhece o certo e o errado. Por isso que o alerta de Deus para nós hoje, ele começa no verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho prazer neles. Deus quer, meus irmãos, despertar em nós memórias. Memórias essas que foram afetadas pelo pecado. Por causa do pecado, a nossa capacidade cognitiva de memória, ela foi afetada. E por causa disso, nós desprezamos a maravilhosa graça e a doce luz do sol da justiça. Por causa do pecado, nós constantemente esquecemos de quem nós somos. Nós esquecemos de quem Deus é. Nós esquecemos constantemente daquilo que Salomão, em sua sabedoria dada por Deus, vem nos lembrando domingo após domingo, que a vida é boa, a vida é bela, mas ela não preenche o vazio, o buraco do seu coração. Se não acender a luz do mundo no seu coração, você vai buscar em coisas, você vai buscar em pessoas, você vai buscar em tarefas, em objetivos, em sonhos, tapar o buraco do seu coração. E nós constantemente perdemos isso de vista. Nós esquecemos. Os nossos filhos são um reflexo disso, eles constantemente esquecem das nossas ordens, dos nossos ensinos.
E você tem que repetir, e repetir, e repetir, e é um trabalho, não tem fim. Conosco é do mesmo jeito. Por isso, meus irmãos, que Deus quer despertar em nós memórias. O amor e a longanimidade de Deus para conosco vem aqui nos advertir para que eu e você não esqueçamos quem você é, quem Deus é e o que eu e você precisamos fazer. Nós vimos isso, a visão do eu, domingo passado. Nós fomos feitos para a glória de Deus. A nossa vida tem que apontar para Cristo. Salomão aqui também, ele termina, no verso 7, ele vai dizer que nós somos pó, e ao pó nós voltaremos. Deus aqui, ele quer tirar a arrogância dos seus olhos, de achar que você pode alguma coisa, de achar que o que você conseguiu até hoje é algo e não é nada. Olha para o Rio Grande do Sul, pessoas ali que talvez gastaram a sua vida, a sua força, o seu vigor, juntando, construindo e não tem mais nada. Nós podemos olhar para o Rio Grande do Sul e ver os versos da realidade da vida que Salomão vem mostrando para nós, saltando diante dos nossos olhos. Você pode dormir na sua casa confortável, com a sua conta recheada, sem problema nenhum, e acordar zerado. Mas nós podemos mesmo assim, diante daquela calamidade, diante daquilo tudo, ver a graça, o amor, a longanimidade, a paciência de Deus, porque muitos Deus tem livrado. Muitas famílias Deus tem livrado. Perderam coisas, mas a vida, o dom da vida, Deus tem preservado. Isso é graça de Deus. Por isso que Deus quer despertar em nós memórias. A vida fácil, a vida alegre faz com que eu e você nos esqueçamos de quem nós somos. Por isso que lá atrás, no capítulo 5, no verso 20, Salomão ele vai mostrar para nós, ele vai dizer assim, raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Quando o Senhor falou para nós que aquele que ama o dinheiro, que ama as riquezas, jamais delas se farta, é porque às vezes as alegrias e os prazeres proporcionados pelas coisas, elas nos distraem e nos tiram da memória aquilo que eu e você nunca devamos esquecer, que a vida é curta, que a vida é vapor, que a vida é rápida, e as alegrias, a bonança. Muitas pessoas acham que a vida boa, tranquila, que o dinheiro no banco é um sinal de bênção de Deus, e em muitos casos talvez é uma maldição na vida dessas pessoas, porque o conforto, o prazer tem feito deles cada vez mais amaldiçoados, porque todo o seu conforto, toda a alegria fazem com que eles não precisam de Deus e não despertam na memória que existe um Deus que requer de mim e de você honra, louvor e glória. Então, meus irmãos, a ilusão dos prazeres da vida debaixo do sol tira de nós a lembrança daquilo que nunca deve sair da nossa memória. O povo de Israel fez isso. O povo de Israel constantemente, a gente olha no Antigo Testamento, Deus está lá, Deus pelejando, abrimos o culto aqui assim, Deus faz um grande livramento, outro grande livramento, e outro grande livramento, e o povo constantemente vem se esquecendo. Peguei só o exemplo do profeta Ezequiel, um dos profetas de Deus, que ele levanta para lembrar-lhes das coisas que eles nunca, e que eu e você nunca deveremos esquecer. Ezequiel 16, 22, ele vai dizer assim, em todas as tuas abominações, e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue. Israel, meus irmãos, se esqueceu de onde Deus tinha os tirado e de onde Deus os tinha levado. Se você ler todo o capítulo 16 de Ezequiel, você vai ver Deus falando, quem são vocês? Vocês não eram nada? Vocês acham que vocês são alguma coisa? Vocês eram filhos dos amorreus? Eu levantei vocês dentre um povo que não era nada. E às vezes os judeus acharam que eram alguma coisa, meus irmãos.
E depois que Deus os abençoou, depois que eles se tornaram grandes, eles se esqueceram de Deus, que os havia libertado e feito deles dignos. A memória constantemente ela é afetada. E eu e você devemos despertar na minha memória e na sua constantemente. A segunda carta de Pedro, ele fala no capítulo 3, se não me engano, eu quero escrever para vocês aqui, não é nada de novidade, eu sei que vocês já sabem de tudo aquilo que eu vou repetir, eu só quero despertar lembranças na mente de vocês que já é esclarecida. Vocês já sabem que o cristianismo é real, vocês já sabem que Cristo é a salvação, vocês já sabem que Deus é o único caminho, vocês já sabem que vocês têm que ser santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus, vocês já sabem que devem se arrepender, vocês já sabem que devem arrumar para ontem um compromisso sério com o Senhor, um compromisso sério com a igreja. Eu só quero despertar lembranças, porque facilmente eu e você nos esquecemos disso. E no verso 23 do capítulo 16 de Ezequiel, Deus diz assim através do profeta: depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor. E nós conhecemos o desfecho da história. Deus levou esse povo para a Babilônia, e depois da Babilônia, Israel nunca mais foi a mesma. Meus irmãos, de Deus ninguém zomba. O amor, a longanimidade, a paciência de Deus para conosco, nós vimos ontem, Deus estende o convite, Deus convida de novo, e Deus avisa de novo, e Deus avisa de novo, mas vai chegar uma hora, que esse amor, essa paciência, essa longanimidade, vai ser esquecida, e você e eu vamos conhecer o Deus que é justo, o Deus que pune o pecado, o Deus que pune o soberbo, o orgulhoso, que vive como se não precisasse dele. E Deus aqui quer que eu e você nunca nos esqueçamos de Deus, principalmente quando nós ainda somos jovens. E aqui ele se dirige aos mais jovens, mas talvez os que melhor entendam sejam os mais velhos, aqueles que caminharam um pouco mais. Lembrar aqui, meus irmãos, o sentido de lembrar na língua hebraica aqui é mais do que uma simples recordação mental. Walter Kaiser ele vai dizer que lembrar do Senhor Criador envolve uma ação decisiva, baseada na recordação e na consideração de tudo que Deus está fazendo e tem feito por nós. Lembrar, meus irmãos, é nunca perder de vista quem nós éramos. E ter apreço, temor e consideração e fé no Deus que tem nos sustentado. Porque o Deus que tirou o povo do Egito é o mesmo Deus ao qual eu e você servimos. E Deus ele não tem dificuldade nenhuma de abrir de novo o mar, ou de fazer milagres e maravilhas que eu e você jamais pensamos. O problema é que eu e você estamos com a memória muito enterrada debaixo do sol. E os meus desejos e os seus, talvez é para que Deus nos livre da dor, do sofrimento, da nossa rebeldia de querer viver longe dEle, da nossa rebeldia de querer tocar a nossa vida do jeito que a gente acha que é certo, e a gente compra coisa, vende coisa, a gente planeja coisa, a gente sonha coisas, a gente faz coisas sem orar. Quantas vezes você orou para fazer qualquer coisa, para comprar qualquer coisa, para viajar, para tomar uma decisão que seja mais simples? Quantas vezes? Quantas vezes além de você orar, você esperou? Né? Então, meus irmãos, nós constantemente, nós esquecemos desse Deus. Então, é preciso recordar e considerar que nós éramos, quem nós éramos antes de Cristo. Se eu e você nunca esquecermos disso e constantemente estivermos lembrando, eu e você nunca vamos esquecer e sempre vamos recordar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós, antes de Cristo, nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Eu e você, nós éramos por natureza filhos da ira.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando eu e você mortos nos nossos delitos e pecados, Cristo Jesus na cruz nos deu vida juntamente com Ele. E pela graça, somente pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de você, porque tanto a salvação quanto a fé é Deus quem te dá. Você não participa em nada. E Ele vai explicar por quê. Para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e fale, eu estou aqui porque eu fiz isso. Não. Recordem sempre de quem vocês eram antes de Cristo. Nada. Mortos espiritualmente. Inimigos de Deus. Por isso que a lembrança, a memória, ela quer recordar e considerar. Agora quem vocês são? Filhos adotivos, família de Deus. Vocês carregam o nome de Cristo. Andem de modo digno. Revistam-se do novo homem. Aquele que minta, não minta mais. Antes trabalhe. Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não fale palavras obscenas, não conte piadas obscenas. Ame a Cristo, ame a Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Maridos, ame as suas mulheres, esposas, sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Filhos, obedeçam aos pais. Nós éramos isso e agora Deus nos contempla com a graça e misericórdia de tornarmos família dEle. E como nós temos respondido isso? E a intenção de Deus aqui, meus irmãos, é nos lembrar que nunca devemos esquecer nas nossas vidas, devem ser vividas para a glória dEle. Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. A sua vida glorifica a Deus? O jeito que você levanta, você lembra que aquele dia deve ser vivido para a glória de Deus? Você lembra que naquele dia Deus vai colocar diante de você pessoas que você deve dar um bom testemunho, você deve pregar o Evangelho, você deve anunciar as boas novas? Ou você levanta igual um jumento, escova o dente, passa uma água na cara e começa a marchar rumo ao trabalho, igual um animal, como se você fosse independente e agisse por instinto? 3 razões no verso 1 do capítulo 12 aqui, para que a minha vida e a sua seja vivida, meus irmãos, para a glória de Deus. Primeiro aqui, Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Nunca deixe a sua memória apagar isso. Segunda coisa, Ele não é só o Criador de todas as coisas, Ele é o seu Criador. Se você escutou o Evangelho, e se você um dia respondeu ao chamado do Evangelho de maneira eficaz, foi Cristo Jesus que colocou a fé em você. Você é dele. Ele fez você. A fé que você tem é dele, não é sua. E a terceira é porque ele disse aqui no texto: maus dias virão, em que a força, meus irmãos, do corpo e a capacidade mental vai começar a declinar, e consequentemente o rendimento e o potencial do serviço a Deus diminuirá significativamente. Lembre-se na sua juventude que você deve gastar e se gastar na obra e no reino de Deus. Tenho visto na igreja, e em todas as igrejas que eu converso com os pastores, as pessoas estão programando fazer coisas, alcançar coisas, realizar coisas, terminar coisas, para depois assumir responsabilidades. É hoje que você tem vigor para dormir até mais tarde. É hoje que você tem vigor para fazer, você sente a força nas suas mãos. É hoje. Vai chegar um dia, meu irmão, que a motivação, que a alegria de fazer vai ser impedida pela força que você não tem mais. Eu fico feliz com um pastor Ruiter, um amigo meu do seminário. Chegou no seminário com 54 anos de idade. O que você está fazendo aqui, Ruiter? Eu entendi de Deus. Largou tudo. 2 faculdades, bem sucedido.
ele entendeu de Deus. Eu tenho poucos anos, eu tenho que me gastar e deixar eu gastar no Evangelho. Já foi para o ministério agora, terminou o seminário, no final do ano passado, está em Senador Canedo. Alguém, meus irmãos, que entendeu e foi desperto, e há tempo, ele pôs o pé no freio da vida e lembrou que o mais importante é a glória de Deus e não a glória dele. Os dias passam rápidos, e você tem feito o quê? Só pensado e nada realizado? Meus irmãos, se você olhar para o colégio apostólico, João morreu com mais de 90 anos, provavelmente ele tinha entre 14 e 17 anos, quando Deus chama ele para a obra, porque Deus tinha um plano na vida dele, e você vai ser gastado, e ele foi esfolado pelo ministério, todo o seu vigor foi gasto. Deus não chamou João quando ele tinha 70 anos, porque com 70 anos ele não conseguia fazer uma viagem em cima de um cavalo ou a pé. Então, meus irmãos, lembre-se, recorde e reconheça que a sua vida deve glorificar a Deus. Não fique somente planejando, não fique somente querendo fazer, faça. O time qual Deus escolheu para seu povo é um time de desqualificados. Não fique escondido na desculpa de que você não é capaz, de que você não tem tempo. Você não é capaz mesmo. Ninguém é capaz de realizar a obra magnífica do Rei dos Reis. Não fique achando e esperando você ficar adequado. Conheci muitas pessoas, por exemplo, que esperaram organizar financeiramente para ir para o seminário, porque no seminário a gente precisa de mantenedores, e às vezes alguns que eu conheci mais velhos, tinham recursos, tinham trabalho, não, eu vou ficar mais 2 anos, vou juntar um dinheiro, fazer uma poupança, para não ser pesado para ninguém, mas no fundo era orgulho mesmo, no fundo é porque não queria depender de ninguém e queria se autossustentar. Meus irmãos, todos, sem exceção de nenhum, e olha que eu conheço mais de 5 com essas histórias. No primeiro ano, Deus aprontou uma com eles e perderam todas as suas economias. Aquilo que muitos tinham guardado para ficar os 4 anos no seminário, ou pelo menos mais da metade no seminário, se perdeu, porque o Deus provedor quer ensinar a mim e a você que Ele é quem faz, Ele é quem capacita, Ele é quem sustenta. Então não fique esperando o dia certo para começar. O dia certo é ontem. Assuma a responsabilidade ontem. A vida é passageira. Quem disse que você vai ter tempo para gastar sua velhice na obra? Quem disse? Que ilusão é essa? Quem disse para mim e para você que nós vamos aposentar? Quem disse para você que você tem que gastar todo o seu tempo só pensando na aposentadoria? Quem disse que você vai aposentar? Quem disse? Que certeza é essa? Quem te avisou? Às vezes você tem uma carta celestial que ninguém tem, que garante, endossando que você vai aposentar e você vai viver até os 120 anos, em ditosa velhice. Não, meus irmãos, Deus quer despertar lembrança, memória. É hoje que eu e você temos que assumir um posicionamento, é hoje. Lembra-se de Deus, meus irmãos, lembre-se sempre. E lembrar-se de Deus significa viver toda a sua e a nossa vida para Ele. Significa lembrar de Deus nas circunstâncias. É você incluir Deus em todos os seus planos e na sua agenda. Meus irmãos, a agenda, por exemplo, aqui na nossa igreja, ela é light. Ou a agenda mole essa aqui? Até os horários do culto é tranquilo. A gente faz vigília uma vez por ano, 2 por mês, 2 horas. Todas as igrejas que eu conheço, na semana da Santa Ceia, faz vigília todos os dias. Mas na sua agenda não cabe orar ao Senhor, Rei dos Reis, porque você não tem tempo para o Senhor. E Deus quer despertar em mim e você memória, para você
Sempre lembre do prazer de estar na presença de Deus junto com os irmãos. O beneficiado é você, não é Deus não. Às vezes o nosso orgulho, a nossa arrogância acha que Deus, Ele está desesperado, triste, porque você não pensa nele. Não, meus irmãos. A graça e a misericórdia dele, o grande amor, é para que você entenda quem Ele é, e você viva para a glória dEle e não para a sua glória. É Ele que te sustenta, é Ele que coloca o ar nos seus pulmões, é Ele que te dá tudo que você tem, é Ele quem está realizando os seus sonhos, não é você não. Não fique achando que você é o melhor de todos, não fique achando que se você sair daqui, a casa cai, que se você sair do emprego, a casa cai, que se você abandonar a casa despedaça. Não, é Deus quem sustenta. É Deus quem sustenta. Pare de querer ser Jesus na vida dos outros. Pare de querer carregar a cruz dos outros. Você não salva a si mesmo, quanto mais os outros. Você não tem capacidade de redimir ninguém. Deixem as pessoas irem até a cruz. Não faça isso por ninguém. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho. Mas se desligue dessa arrogância de achar que você é quem tem sustentado o lugar que você está. Eu que sustento a casa, em todos os aspectos, eu que sustento a igreja, eu que sustento o trabalho. Não, é Deus quem sustenta. E o dia que Deus não quiser você em qualquer lugar, Ele tira. E num piscar de olhos, alguém vai estar ocupando o seu lugar e talvez fazer muito melhor do que nós fazemos. Muito melhor do que nós fazemos. E lembrar de Deus, meus irmãos, é colocar Deus em todos os aspectos da nossa vida. É recorrer a Ele em momentos de alegria e também em momentos de tristeza e de dor. Estar lembrando sempre de Cristo é viver a vida em toda a sua plenitude de alegria, pela misericórdia que se renova todos os dias na minha vida e na sua, pela graça e misericórdia dEle. Nós estamos aqui, é pela misericórdia dEle. Você tem que entender isso, é hoje, não é amanhã. Não corra para Jesus quando você terminar algo, talvez você não termine. A graça está aberta, é hoje, o convite é hoje. Porque enquanto você tem força em seus membros, meus irmãos, é hora de trabalhar duro, é hora de trabalhar para o reino. Nós temos que parar de murmurar. Eu nunca vi ninguém reclamar de esforço, de horário, enquanto está ganhando dinheiro. Nunca vi, nunca. 38 anos de vida, nunca vi alguém fazer alguma coisa e está entrando dinheiro, e está ganhando dinheiro, e está comprando coisa. Eu nunca vi alguém falar, não estou aguentando mais, vou parar. Não. Ele não está preocupado com o horário que levanta, com o horário que deita, ele não está preocupado com o físico, ele não está preocupado com a família, ele não está preocupado com o filho, ele não está preocupado com o cônjuge, não está preocupado com nada. Não tem tempo ruim. É sábado, domingo, feriado, não tira férias, porque o negócio está bom. Agora, para o reino, meu Deus, tem uma lista de coisas que precisam ser atendidas para que você comece a trabalhar para o Senhor, para que você assuma responsabilidades. E às vezes Deus coloca na sua cara e você não enxerga. É para você fazer, não outro. O melhor momento na vida para fazermos isso, meus irmãos, é quando ainda nós somos jovens o bastantes para gastar a nossa vida no serviço a Deus. Não espere seus dias avançarem, não espere o seu corpo ser corroído pelo tempo. Hoje é o dia de você lembrar-se e fazer a diferença onde Deus tem te colocado. É hoje, lembra-se hoje, é hoje. É na família, no trabalho, na igreja. Gaste todo o seu vigor para a glória de Deus, cuidando do seu cônjuge. Ame o seu cônjuge, cuide do seu cônjuge. Cuide dos seus filhos.
Você tem uma janela curta na vida para cuidar dos seus filhos. Faça tudo o que tiver ao seu alcance para cuidar dos seus filhos. A ponto de precisar de abaixar a renda, mas não perca a oportunidade de cuidar dos seus filhos, porque isso passa. Mães e pais e famílias despedaçadas porque trocaram a glória de Deus pela glória própria. E os filhos ficaram à bancarrota, jogados para a escola, para a professora de inglês, para a professora do futebol, e para os colegas, e para as drogas, para a pornografia, e para todo tipo de pecado. E depois, meu irmão, só resta, e pela graça e misericórdia de Deus, que ainda nós temos um Deus gracioso, é orar. A vida é feita de fases, fase de filho é fase de cuidar de filho. A gente gasta a fase de filho para juntar, aí depois você tem com o que dá e não tem um filho às vezes para compartilhar. Nós criamos os nossos filhos na admoestação do Senhor. Você tem ali 12 anos com seu filho, não tem mais que isso não. Invista no seu filho, não perca a oportunidade. Seja a luz de Cristo brilhando em você, meus irmãos, no trabalho hoje. Seja o melhor funcionário, chegue no horário, cuide das coisas do patrão, faça com que o patrão seja cada vez mais próspero por causa da diligência do seu trabalho. E se ele está trocando de carro, amém, glorifique a Deus, porque que ele continue trocando de carro, que ele continue comprando casa na praia, que ele continue se enriquecendo, porque enquanto Deus estiver prosperando ele, você tem emprego. Para de murmurar, assuma as responsabilidades no serviço, é de lá que Deus tem dado o seu sustento. Seja luz de Cristo aonde Deus tem te colocado. Às vezes, ou a maioria delas, os piores funcionários são os crentes. Tem gente que odeia contratar crente. E tinha que ser diferente. As pessoas tinham que vir aqui na igreja todos os dias, batendo ali na porta e falar: pastor, preciso de funcionário, eu preciso que você me indique. Tem gente aí na igreja querendo trabalhar? Mas não é assim. As pessoas falam: é crente? Não. Porque não guardam na memória que eles devem viver para a glória de Deus. Assuma responsabilidades na igreja hoje, não é amanhã não, meu irmão. O problema na igreja, sabe qual que é? É porque quando fala em assumir ministério na igreja, todo mundo só pensa nos ministérios de holofote. Todo mundo só pensa no louvor e na pregação. Não, meu irmão. Eu vou dar um exemplo simples para você. A igreja ela é limpa na quinta-feira e está poeira, né? Está poeira. Chega no domingo, como é que você acha que está a porta da igreja? Como é que você acha que está algumas coisas dentro da igreja? Você pode servir ao Senhor. Chegando mais cedo, ouvindo depois do almoço, ouvindo no sábado, organizando, limpando alguma coisa, sem ninguém ver, para a glória de Deus. Você pode ajudar na salinha das crianças, você pode ajudar na abertura do culto. Quem não sabe fazer uma abertura de culto? Só ler um versículo e orar, sem mistério. A gente pode fazer tanta coisa, mas não, você acha que você tem que ter pós-graduação, doutorado, mestrado. Não, meu irmão, a vida é curta e você não sabe se você vai ter oportunidade de fazer as coisas que você só quer fazer. Intenção não agrada ninguém. O problema é que o seu coração te engana, porque você tem intenção de fazer, mas não faz nada. Aquele que te deu a vida, aquele que te deu a salvação, a coisa mais linda, preciosa, e você responde como? Do mesmo jeito. A sabedoria, meus irmãos, de Salomão, dada por Deus, ela explica o porquê disso, num dos mais belos poemas sobre a vida já escritos. E aqui é descrito pelo pregador, por Salomão, um dos poemas mais lindos sobre como envelhecer.
Ele começa no verso 2 a 7 assim, ó. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, seus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, suas pernas, e cessarem os teus mordedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos na janela, e os teus lábios, quais portas da rua se fechem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresta amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Não precisa nem de tradução, você entendeu. E o verso 2 aqui, meus irmãos, ele começa mostrando que envelhecer se parece com a chegada de uma tempestade. Os dias vão ficando escurecidos por densas nuvens, e depois vem a chuva, as nuvens das tempestades voltam a se formar novamente. E um autor que eu li, ele vai mostrar que isso é o que acontece quando as pessoas estão se envelhecendo, porque quando jovens ainda dá tempo para o céu clarear, mas quando ficamos velhos, nós sofremos um problema após o outro, sem o tempo de recuperação. É aquele ditado, você dorme bom e acorda ruim, assim é a velhice. No poema aqui, Salomão, ele vai mostrando a velhice, é como uma casa que ela vai sendo destruída com o tempo. À medida que o tempo vai passando, a casa vai envelhecendo, e não tem como você fugir disso. Por mais que a nossa geração tente colocar botox, tente levantar o seio, levantar o traseiro, tente colocar isso e colocar aquilo, você vai ficar velho. E eu vou dizer para você, os velhos mais feios são os que tentaram dar um jeito na juventude. Não coloque coisas no seu corpo, a não ser que isso seja por saúde e recomendação médica. Não faça isso por vaidade, não faça. A Bíblia diz que tudo que Deus fez foi bom, e quando Ele fez a mim e você foi muito bom. Se Deus te deu um nariz grande, aprenda a viver com o seu nariz grande, com a sua orelha grande. Cuide do seu coração, não tente consertar aquilo que a lei da gravidade vai trazer para baixo. Aprenda a olhar para a velhice como um dom de Deus, graça e misericórdia divina, meus irmãos. Ele vai usando essa imagem, os guardas da casa tremerem, são seus braços. Os braços hoje talvez é forte, mas um dia ele não vai dar conta de fazer nada. Se encurvarem os homens valentes, suas pernas, você não dá conta de correr, você não dá conta de dar um pique, vai acontecer se já não está acontecendo. Cessarem os seus mordedores, meu irmão, seus dentes vão cair igual cachorro velho, a não ser que você gaste uma fortuna de dinheiro e compra dente, porque dente é caro. A casa onde eu e você mora, que é o templo do Espírito Santo, ela vai se despedaçando por causa do pecado, e não há nada que eu e você possamos fazer. Se escureçam seus olhos pela janela, as vistas vão ficando apertadas, vão ficando embaçadas, os seus ouvidos, você não dá conta mais de gritar, você fala cada vez mais baixo, escuta cada vez menos. É assim que é a vida. As portas da rua se fecham, em todas as harmonias, filhas da música te diminuírem. O sono agora já não é mais gracioso, porque você dorme pouco, levanta de madrugada. Assim é a velhice, não tem como você escapar dela.
E ele vai mostrar, né, com a imagem do cântaro, do fio de prata. A ideia é como se fosse uma vela. Ela vai se apagando e vai perdendo a força. E as pessoas à sua volta, né, que ele diz, os pranteadores na praça, as pessoas que vivem perto de você, eles já vão se preparando para a morte, para a sua morte, porque você vai morrer. É assim a vida. Até que você, que é pó, volte ao pó, e o Espírito que Deus deu, volte a Deus. Lembre-se do seu Criador, meus irmãos, trabalhe para o seu Criador, honre e glorifique o seu Criador antes que a morte chegue. Essa é a mensagem principal de Salomão. Você vai morrer, a morte é uma realidade para mim e para você, e não pense que você vai ficar velho, porque a velhice é um privilégio de poucos. Vejo muitas pessoas de idade reclamando da vida, por isso que eu gosto de ir lá na casa da avó. Tem problema, senta com ela e conversa, mas a alegria dela na vida nos contagia, porque é graça de Deus, é dom de Deus envelhecer, meu irmão. Você está aí com 40, 45, 50 anos, 35, 30 e poucos anos, você já está cansado da vida, não viveu nada, aí está triste porque não juntou nada, mas não juntou mesmo não, ué. Agora que a vida vai começar a ficar boa, lembra-te do teu Criador. A vida, meus irmãos, ela é como uma vela, a gente acende ela no começo da escuridão e ela está forte, mas à medida que a cera vai derretendo, meus irmãos, sua força vai diminuindo até se apagar. É assim a velhice. A gente viu isso no sermão passado. É preciso saber viver. É preciso saber viver, e Jesus disse no Sermão do Monte, que basta seu dia a seu próprio mal. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Viva a vida hoje, se alegre hoje, gaste o dinheiro hoje, guarde dinheiro hoje, estude hoje, assuma o compromisso hoje, ame hoje, perdoe hoje, faça hoje. Porque amanhã você não sabe se você estará aqui. Lembre-se do seu Criador hoje. Porque todos nós aqui passamos pelo nascimento, mas nem todos aqui passarão pelo envelhecimento. A vida, meus irmãos, ela é um dom de Deus. E envelhecer e encarar a morte são algumas das experiências mais difíceis. Por isso que a oração de Moisés, ela deve sempre estar na minha mente, na sua e nos nossos lábios. Ensina-me a contar os nossos dias para alcançar coração sábio. E sabedoria de Deus para contar os nossos dias é aproveitar cada fase da nossa vida para a glória dEle. Então glorifique o Senhor hoje. Se é para criar filhos, crie hoje para a glória de Deus. Assuma a responsabilidade hoje para a glória de Deus. Se a fase da vida diz para você fazer isso ou aquilo, faça hoje. Não deixe de fazer hoje, achando que você vai ter tempo para fazer amanhã, porque talvez você não vai. Não vai. Seja um filho obediente hoje, seja um marido amoroso hoje, seja uma esposa cuidadosa, sábia hoje, seja um servo na igreja do Senhor, atento e disposto a atender as necessidades hoje. Ele vai dizer, doce é a luz. Foi assim que Salomão começou, meus irmãos. E hoje você pode experimentar a doçura da luz do mundo que é Cristo. Ele diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andarás em trevas, pelo contrário, terá luz, luz da vida. E a maravilha de Cristo, meus irmãos, em nós, é saber que teremos segurança, que Ele nos guarda até o dia que eu e você voltaremos ao pó. E Ele nos chama a lembrar, e nós devemos sempre lembrar disso. Mas o maravilhoso de tudo isso é que mesmo que eu e você não lembremos dessas coisas, Cristo, Ele nunca se esquecerá das promessas que Ele fez para mim e para você.
O salmista, no Salmo 71, ele entendeu isso. Ele diz assim, ó, tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, que eu tenha declarado à presente geração a tua força e os poderes vindouros do Senhor. Meus irmãos, é hoje. Cristo te chama hoje, o convite é hoje, se arrependa hoje, acerte a sua vida hoje. Memória, nunca se esqueça disso. E o Salomão aqui, ele termina essa porção do jeito que ele começou o livro lá atrás: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A vida, meus irmãos, ela é um sopro. O mundo, ele é belo e ao mesmo tempo ele nunca preencherá o vazio, somente Cristo. Então, como viver e morrer então nesse mundo? A resposta certa é aquilo que Moisés nos ensina no seu cântico, na sua oração: Senhor, me dá coração sábio, para que eu possa contemplar as maravilhas do Senhor hoje, porque o dia que eu tenho é hoje, o dia que o Senhor me deu é hoje. Amanhã não existe. O que existe para mim e para você é hoje. Se alegre em Cristo hoje, sirva a Deus hoje, perdoe hoje, faça hoje. A resposta, meus irmãos, é entender que nós precisamos de uma saída que não está debaixo do sol. A saída nunca esteve nessa terra. A solução sempre esteve acima do sol. A solução sempre esteve em Deus, em Cristo Jesus. A solução é porque você e eu precisamos da doce e agradável luz, que é Cristo habitando no nosso coração. E quando Cristo habitar em meu coração, no seu coração, você nunca perderá da memória que a sua vida é dele e ela deve ser gasta para a glória dele e não para a sua. Somente Cristo garante a alegria e a restauração da vida eterna. Amém? Vamos ficar em pé?